O grande Klaus Michelsen, o híbrido. Se você não sabe de quem eu tô falando desse personagem aqui, que é basicamente um personagem muito fundamental para 3 séries, The Vampire Diaries, The Originals e atualmente Legacies. E se você não me conhece, meu nome é Kai, eu faço psicologia e nesse quadro aqui eu analiso alguns personagens que vocês me pedem. E no vídeo de hoje nós vamos analisar Klaus Michelsen, então vamos começar. Como eu sempre falo, primeiro a gente precisa voltar e analisar ele, ver as coisas que aconteceram com ele quando ele ainda era criança para poder entender as coisas atualmente. Então, se você não assistiu a série ou se você assistiu, mas para relembrar, Klaus Michelsen é um híbrido que tem mais de 1000 anos e que, diferente de Edward, por exemplo, de Crepúsculo, ele não brilha no sol. E sim, ele é metade lobisomem e metade vampiro, mas essa história aqui você assiste a série ou vê algum outro vídeo aqui no canal para entender. Basicamente, o Klaus tem uma família com muitos outros irmãos que viveram muito precisamente na era viking e todo mundo era muito feliz e tranquilo naquela época, apesar de ele ter um pai muito bruto que gostava que as coisas fossem feitas do jeito dele, somente do jeito dele, e demonstrar qualquer ato de amor, qualquer ato de compaixão para ele era sinônimo de fraqueza, né? Então, apesar de ter criado os filhos dessa maneira, eles viviam até em paz, até que chegou uma praga onde eles moravam e muita gente começou a morrer, e também por causa de homens que viravam lobos. Então, o pai do Klaus decidiu mandar a mãe do Klaus, que era uma bruxa, fazer uma magia aí para que eles fossem imortais, para que eles não morressem. E foi assim que ela acabou criando os vampiros. Mas originalmente, o Klaus ele era um lobisomem, que é fruto de um relacionamento da mãe dele fora do casamento. Então, o Klaus ele já tinha consigo mesmo essa coisa, né, de que, eu sou um filho fora do casamento. E o pai dele começou a odiar ele muito por isso. Mas todo mundo só descobriu essa história depois que ele se transformou em vampiro e matou a primeira pessoa, porque aí o lado lobisomem dele se revelou. Então o pai dele teve maior algazarra aí, mandou prender o lado lobisomem dele, num fetiche, magia que ele levou mais de 1000 anos para conseguir quebrar, enfim. O pai dele tinha muita raiva dele, porque o pai dele via ele como um filho que era fora do casamento, uma pessoa que representava a infidelidade da mãe. Assim como também porque em um momento ele levou aí a culpa pela morte do seu irmão Henrik, que era um dos preferidos do pai dele, e o pai dele já tinha realmente essa coisa. A mãe dele também colocou um colar, fez um colar que enfraquecia ele, para ele não poder lutar com o pai. Então, assim, toda a família dele já era bem, quebrada. Mas ele sempre cresceu aí normal e bem, mas com o passar do tempo ele viu que muita gente odiava ele, então ele começou a criar consigo uma necessidade de ser extremamente mal e de não demonstrar nenhum tipo de sentimento, até porque foi isso que ele aprendeu com o pai dele, que qualquer mínimo ato de amor, de compaixão, de qualquer ato que demonstrasse qualquer sentimento que não fosse raiva ou poder era sinônimo de fraqueza. Então, durante a série ele até descobre que vai ter uma filha e ele acaba não querendo essa filha de jeito nenhum, porque para ele sentir aquele amor ia ser um sinônimo de fraqueza e ele não poderia lutar com os inimigos. Basicamente, essa é uma história muito resumida dele, mas pra vocês terem ideia, a vida e o legado dele demorou 3 séries para ser contado. Então, assim, eu acho que isso aqui foi um resumo bem básico mesmo. Mas como eu falei, a gente precisava de fazer esse resumo para começar a fazer algumas análises do personagem. Uma coisa muito importante que vale lembrar também é que em The Originals o Klaus ele tinha uma terapeuta, né? A Cami, ela estava formando em psicologia e ela, depois de formar, ela até vira realmente a terapeuta oficial do Klaus. Então ele tá ali sempre conversando com ela. Algumas dessas coisas que eu vim falar hoje são até coisas que ela mesma já cita, que é falado na série pra gente que ele tem. E algumas outras são só especulações baseadas em comportamentos. Bom, a primeira coisa que eu acho que é visível e também é falado na série pra gente, é mostrado, é apresentado que ele tem, é o transtorno de personalidade paranoide, que nada mais é do que a paranoia, onde um dos sintomas é sempre haver um padrão de desconfiança e de suspeita, sempre infundada, injustificada, e sempre achar que o motivo das outras pessoas vão ser por maldade, que eles são maldosos.
E isso é uma coisa que a gente vê muito perfeitamente no Klaus. Ele é uma das coisas que é mais focado, acho que a série mais foca é realmente essa questão de ele ser paranoico com tudo. Tem um episódio que a Hayley, a mãe da filha dele, até vira pra ele e fala: na sua mente paranoica ninguém é digno de confiança, aonde está o fim? Porque ele não confiava nem na própria sombra. Um outro que é até realmente a Camille que fala pra ele é o problema de raiva crônica. E isso eu não preciso nem comentar, né? O nome já diz tudo, raiva crônica. Uma outra também que é apresentado pra gente é o transtorno explosivo intermitente, que nada mais é do que explosões de raivas de tamanhos desproporcionais por motivos nada a ver ou muito pequenos. E aqui eu acho uma pegada muito interessante, talvez quem é fã da série ou quem já está ambientado nesse quesito de lobisomem vai entender muito bem do que eu tô falando. Por quê? Lobisomens, eles são tidos como muito agressivos, que têm problemas de raiva muito grande. E os lobisomens é um fator genético, né, na história, que ele é passado de pais para filhos. E esse transtorno que eu falei para vocês agora, né, transtorno explosivo intermitente, ele é exatamente isso. É um fator genético que é transferido pela pais, né, dos pais para os filhos, como não fala genético, e que te causa uma explosão de raiva. Então, assim, eu achei muito parecido. E eu acho muito legal depois descobrir, né, e ter visto isso na série, porque é realmente uma coisa que faria sentido ali pra vida dele dentro da série. Um outro que eu acho que fica óbvio também, né, é a personalidade narcisista, e eu acho que isso fica claro 1.000.000 de vezes. Pra quem viu qualquer uma das 3 séries, pra quem presenciou, sabe do que eu tô falando. E pra quem não sabe, o narcisismo, ele é aquela crença de que todas as outras pessoas são inferiores a você e que você deve ser o tempo todo elogiado porque você é uma pessoa incrível, porque você é sensacional, porque você está acima de todo mundo, você é muito mais inteligente, muito mais bonito, muito mais ágil, só você sabe de tudo, só você entende de tudo. Então você tem essa necessidade de admiração, você quer que todo mundo olhe pra você e pense: uau, como eu nunca pensei nisso em toda a minha vida, tinha que ser o grande fulano de tal. Também falta de empatia, eu acho uma característica óbvia também, né? Porque se você passa o tempo inteiro preocupado com você, você não tem tempo de se preocupar com as outras pessoas. E que também é explicado pela genética e por fatores biológicos. E também pelo meio ambiente em que você vive. E eu acho que é só da gente olhar a história dele e a gente já consegue entender. Assim, a gente não precisa nem ver as coisas que ocorreram com ele ao longo da vida. Porque se você pensar, né, 1.000 anos é um período muito grande. Muita coisa pode acontecer em um período de 1.000 anos. Então, assim, a gente vive 80 anos, 100 anos e a gente... muita coisa já pode acontecer com a gente, agora imaginem viver 1.000 anos. Um outro também é o transtorno de estresse pós-traumático, que eu não vou nem falar aqui, né, mesmo eu já falei 1.000.000 de vezes aqui nesse canal sobre, mas basicamente é um transtorno que você desenvolve após acontecer algo que foi muito traumático para você e você fica revivendo aquelas coisas várias e várias vezes, tem flashbacks e etc. Então, se você quer ver melhor, eu falo sobre isso num vídeo do Batman que eu vou deixar aqui. Então, deixa o seu personagem preferido aqui embaixo, porque eu tô sempre de olho e quando eu não respondo, às vezes porque eu tô vendo também lá no Instagram, né, ou fazendo algumas outras coisas, mas eu tô sempre lendo. Então, pode deixar aqui ou mandar lá no meu Instagram, que é @KarenRobadel, que eu tô sempre olhando também. Fechou? Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso ajuda muito. E compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga ou alguém que você sabe que gosta da série ou que quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!